Antes de compartilhar minha experiência de quase morte, vou contar uma história que remonta a quase 20 anos e que precisa ser contada para entender minha experiência. Perdi a fé em Deus e na religião organizada após o escândalo de Igreja Católica na década de 1990, que me feriu profundamente. Saí em uma busca de 2 décadas pela verdade. Eu queria a prova de Deus e da vida eterna. Quando criança, eu era a coroinha, ambos os meus pais eram professores de CCD em nossa igreja e meu pai era o DJ dos bailes da Organização da Juventude Católica. Foi doloroso saber que tudo em que eu confiava e acreditava estava desmoronando bem na minha frente. Como nossos líderes espirituais poderiam fazer tal coisa e comprometer nossa fé? Havia tantas perguntas a serem feitas, tantas a serem respondidas, então comecei minha jornada para buscar a verdade onde quer que ela me levasse. Sendo um pensador lógico e racional, meu lado analítico queria dissecar a única fonte que eu conhecia na época, a Bíblia, para obter respostas. Eu estava olhando para a Bíblia de forma crítica em busca de contradições e erros. Pretendia encontrar falhas e refutá-las ou aceitá-las e deixar as dúvidas para trás. O processo foi quase doloroso e sacrílego. No entanto, senti-me compelido a fazer perguntas difíceis, pois precisava saber em meu coração que havia um propósito para a minha vida e, mais importante, se havia vida após a morte. Não fazia sentido para mim nascer, ter experiências, aprender e tornar-me sábio apenas para terminar quando é a nossa hora de morrer. Tinha que haver uma razão para eu ter nascido, um propósito para a minha existência. Eu não podia aceitar que a vida fosse apenas uma anomalia biológica sem criação divina. Quando meu filho Colin nasceu em 2005, comecei a ler todos os textos agnósticos, toda e qualquer religião para aprender sobre Deus e a vida após a morte em todas as fontes disponíveis para mim. Cada um tinha sua própria interpretação de Deus, nomes diferentes, diferentes histórias da criação, porém, todos pareciam contar a mesma história. Por fim, tive um sentimento avassalador de verdade ao ler diferentes religiões ao longo da história e não apenas uma única fonte. Fiz uma pausa nos estudos em 2009, quando passei por um desgosto e pelo divórcio. Tive uma ansiedade horrível que cobriu meu coração desde o minuto em que acordei até dormir, até meus sonhos estavam manchados de dor. O Natal daquele ano foi deprimente, pois não tinha meus filhos comigo. Os meses de dor foram demais para suportar, lembro-me de clamar a Deus para tirar essa dor. Eu disse isso em nome de Jesus, por favor, leve minha dor embora, se você já me amou como seu filho, por favor, salve-me, não posso suportar essa dor mais um dia e imediatamente fiquei cheio de amor e a dor se foi. Recuperei minha fé naquele dia, mas as perguntas permaneceram, renovando meu interesse por informações para continuar meus estudos e buscar a verdade. Parece que quanto mais nos aproximamos da verdade, mais podemos ser enganados e desviados. Vários livros foram lançados que eu achei muito reveladores, meus olhos se arregalaram. O Apócrifo de João, a Biblioteca de Nag Hammadi de Judas, Maria, Tomé, revelaram-me o que antes não compreendia. Percebi o que sempre estava bem na minha frente, quem eu era e que não havia separação de Deus. As seguintes passagens de Thomas causaram uma profunda impressão e responderam às minhas perguntas. Estas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou e que Judas Thomas escreveu. Primeiro. E ele disse, quem encontrar a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Segundo. Jesus disse, aquele que busca continue buscando até que encontre. Quando ele encontrar, ficará perturbado. Quando ele ficar perturbado, ficará surpreso e dominará o todo. Terceiro. Jesus disse, se aqueles que os guiam disserem, e vejam, o reino está no céu, então os pássaros do céu os precederão. Se eles disserem a você, está no mar, então os peixes o precederão. Em vez disso, o reino está dentro de você e está fora de você. Quando vocês se conhecerem, vocês se tornarão conhecidos e perceberão que são vocês os filhos do Pai vivo. Mas se vocês não se conhecem, vivem na pobreza e são vocês que são essa pobreza. Depois de ler isso,
tive uma sensação de compreensão completa, uma sensação avassaladora de escrever o seguinte em 2016 para processar tudo e apenas colocá-lo no papel para que eu pudesse relaxar e me concentrar na vida. Somos seres espirituais eternos vivendo uma experiência humana temporária. Somos criados por Deus, pela manifestação de sua consciência. Seu pensamento tornou-se nós. Somos inseparáveis dele, criados por ele, seus filhos espirituais à sua imagem, nascidos na forma física. Como seres espirituais em um corpo humano, estamos em conflito. Anjo contra o diabo, bem contra o mal, mente contra o espírito. A mente e ego pensa, o coração e espírito sente. Para entender o que nos faz pensar e sentir, você precisa entender a diferença entre persona e projeção externa do ego versus espírito. A mente Satã é o ego, Ed God Out, que nos diz que somos superiores aos outros. A mente é um computador racional e lógico que usa o sistema de ativação reticular para generalizar, distorcer e descartar dados sensoriais por meio de filtros instalados em nós por pais, religião, professores, amigos e experiências subjetivas de vida. Esses filtros descartarão o que ouvimos, vemos, tocamos, cheiramos, saboreamos, com base em valores, crenças, condicionamentos e memórias, tornando-os subjetivos, não uma experiência objetiva. É por isso que formamos opiniões e as mantemos como fatos. Opinião é subjetiva, fato é objetivo. Até aprendermos a derrubar esses sistemas de crenças aos quais estamos vinculados, acreditaremos no que os outros nos dizem para acreditar. O coração, o Deus, seu ser espiritual, é sentimento, emoção, empatia, compaixão, amor e consciência. O coração só sente, não pode racionalizar, só sente. Essa dualidade dentro de nós é a causa da ansiedade, da dor e da depressão. Essas duas facções controladoras criam o caos dentro de nós, criam um desequilíbrio, inibem a paz, a serenidade e distorcem a emoção. Este é o proverbial anjo e demônio em cada ombro sussurrando em nossos ouvidos, nossa consciência. O pensamento controla a emoção controla o humor controla nossa fisiologia e saúde. Pode parecer confuso como o espírito, nosso verdadeiro eu e a mente lutam por posição e controle. Quando entendemos como o ego nos controla, podemos nos tornar conscientes e reagir às situações de acordo. Para entender quem somos, precisamos saber quem nos criou. Somos criados à semelhança e imagem de Deus. Jesus diz que por meio dele podemos realizar milagres, curar enfermos e mover montanhas. Os profetas e xamãs tinham esse conhecimento, praticavam a cura, a fé e presenciavam milagres. A religião tenta nos separar da verdade, nos separar de Deus, nos dizer que devemos fazer rituais, atos, serviço ou sacrifício, para sermos salvos, como uma iniciação a uma fraternidade. Nunca estivemos separados, somos parte de Deus, o reino está dentro de você e fora de você, é toda a criação. A verdade é que somos filhos de Deus, fazemos parte desta criação divina com o poder de criar vida e ter filhos, fazer milagres, curar enfermos, somos seres espirituais eternos vivendo uma vida humana temporária para experimentá-la e tudo mais. Suas maravilhas. Morremos para viver esta vida e abandonaremos o corpo que nos veste para viver novamente a vida eterna. A única coisa real é aquilo que nunca muda, tudo na Terra é temporário, o amor é a mais alta vibração e luz, é a origem eterna da mais poderosa fonte criativa, Deus. O amor é nosso presente eterno de Deus, a única coisa que nunca envelhece, muda ou desaparece. É o dom da vida, a bênção que compartilhamos e com a qual nos conectamos. Esta é a verdade que tenho procurado, o amor é o propósito da criação e da vida. Separação física e espiritual, minha experiência de quase morte. 6 de setembro de 2020 é o dia em que minha vida mudou, o dia em que quase morri. Essa noite eu tinha bebido muito na casa de um amigo e meu coração começou a bater forte no meu peito, as vozes de meus amigos foram quebradas e eu senti a morte. Não contei a ninguém o que estava acontecendo comigo e deitei. Em poucos minutos, eu podia ouvir e sentir meu sangue fluindo pelo meu corpo,
Meu coração batia tão forte para fornecer oxigênio para me manter vivo, mas senti meu cérebro desligando. Não houve ansiedade, medo ou pânico, senti amor puro, conforto e uma sensação avassaladora de consciência. Senti meu corpo falhando, então aconteceu a separação. Enquanto minha mente estava desligando minha consciência e consciência separada de minha mente e corpo, minha consciência não estava em minha cabeça, estava em meu coração. Minha alma pulsava em meu coração com intensa energia e força. Eu podia sentir uma quantidade indescritível de amor contido em meu coração que poderia preencher todo o universo engarrafado em meu peito que não poderia ser contido. Enquanto meu coração físico estava batendo forte em um ritmo perigoso, mas minha alma-coração foi arrancada do meu peito conectada aos meus olhos e consciência por uma corda. Foi uma sensação explosiva de minha alma deixando meu corpo. Só posso descrevê-lo como um cordão umbilical conectando meu coração, que era uma luz pulsante com cordas para minha visão e consciência. Assim como um recém-nascido é conectado por um cordão ao útero da vida da mãe, quando uma criança nasce através do canal do parto, depois que me libertei do meu corpo, fui para uma confortável área escura acima do meu corpo e não pude ver meu ambiente físico, exceto meu corpo deitado no sofá que ainda podia ouvir meus amigos conversando com vozes quebradas que eu conseguia ouvir. Havia uma consciência deles, mas não no sentido visual. Meu corpo ainda estava vivo, então os sentidos auditivos estavam captando o som e eu tinha uma consciência dupla de mim fora do meu corpo e do corpo entorpecido mal ouvindo meus amigos. O melhor que posso descrever é ouvir uma estação de rádio em uma viagem e dirigir longe da fonte de transmissão, de modo que a música vai diminuindo e diminuindo. Eu estava suspenso em uma escuridão confortável e amorosa. À minha direita havia uma pequena luz brilhando para que eu pudesse ver meu corpo a cerca de 20 pés de altura, mas não vi os arredores de mim que deixei para trás. Minha alma estava completamente desapegada e livre. Neste momento senti uma presença à minha esquerda, um guia. Este ser não tinha forma, nem mesmo uma luz, era uma presença. Eu sabia que estávamos nos comunicando por saber, não por palavras, era silencioso e invisível. Havia uma sensação de aceitação, amor e alegria. Minha nova consciência era mais real do que real, muito mais real do que nossa realidade física na Terra. O momento mais feliz da vida não poderia se comparar a este momento. Senti que meus entes queridos ficariam bem sem mim e não tinha absolutamente nenhum desejo de voltar ao meu corpo. Senti que havia uma escolha para partir com meu guia, meu desejo irresistível era partir. Ao aceitar minha morte, permiti que o guia me levasse da terra. Eu não estava seguindo, o sentimento estava sendo puxado incontrolavelmente. Segui o coração, uma luz pulsante puxando meus olhos através do que descreverei como imagens de vidro de meus entes queridos. Quando olhei para meus filhos e minha família, eles se estilhaçaram como vidro quebrado e caíram. Eu me senti em paz deixando tudo em minha vida para trás enquanto o guia me puxava muito acima da terra e através do espaço na velocidade da luz através do universo. Entramos em um lindo funil de estrelas ou um buraco de minhoca com cores indescritíveis enquanto eu seguia sentindo familiaridade, eu estava indo para casa. Saímos do túnel para um espaço confortável e familiar em algum lugar de outro reino. Eu viajei por galáxias, estrelas passadas e estava a eras de distância do meu corpo e da Terra. Quanto mais eu chegava de onde fui levado, mais forte era a felicidade pura, a alegria, o amor e a conexão sentida. Foi além das palavras. Nada pode descrever o sentimento de amor que senti. Meus sentidos foram intensificados, minha perda de corpo foi fortalecedora. Era como se eu perdesse toda a inibição, minha alma estava sendo puxada para outro reino por esse ser com quem eu ainda não sabia como me comunicar, como um recém-nascido sem saber falar. Eu estava nesta área escura do espaço, mas pude ver uma nebulosa e todas as belas galáxias cheias de cor e esplendor onde vi uma revisão de vida através de fotos de memórias e experiências que eu poderia reconhecer e classificar a qualquer momento. Estava na minha frente, mas um pouco distante as fotos estavam embaçadas como se eu tivesse que aceitar abri-las para vê-las. As fotos estavam empilhadas uma a uma em uma linha diante de mim que parecia interminável.
Não havia absolutamente nenhum sentimento de julgamento se eu decidisse revisá-los. Foi minha escolha investigar ou não sem ninguém parado sobre mim. Senti que era o álbum de fotos da minha vida, lembranças para a eternidade como lembrança. Eu estava curioso para vê-los, então aceitei o que seria revelado. As imagens ou memórias tornaram-se claras e eu pude ver cada uma delas deslizando-as com minhas mãos para a esquerda e para a direita, para dentro e para fora da vista, mas antes de começar a olhar para elas, senti o guia à minha esquerda deixando minha presença. Nunca houve nenhuma palavra falada ou compreensão disso, mas eu senti que estava se afastando de mim. Senti sua presença se separando de mim, aquela confortável conexão de amor estava me deixando. Eu poderia ter passado a eternidade sozinho lá completamente feliz e contente em reverência ao universo com minhas memórias com este guia que era apenas uma pequena mancha negra que realmente não se comunicava comigo, mas de repente me cortou e fugiu. O medo e o pânico se instalaram quando abandonei a revisão de vida para perseguir o guia, gritei com toda a minha emoção e intenção. Por favor! Me leve com você! Eu gritei várias vezes, mas estava me deixando mais rápido do que eu poderia persegui-lo. Quando clamei a Deus anos atrás e fui atendido com conforto e amor, desta vez eu estava sozinho e me desconectando do que só poderia descrever como um guia ou guardião que ele enviou para me ajudar, que era a fonte do amor que estava me levando para casa e agora estava deixando minha alma. Então, gritei com toda a minha emoção e intenção uma última vez para não me deixar aqui sozinho. No último momento, senti uma grande mão acariciando meu rosto direito para baixo e passando por mim, me pegando e me puxando para o guia à minha esquerda. Não me movi fisicamente, mas foi como se a alma física estivesse sendo puxada pela força invisível. O medo e o pânico desapareceram instantaneamente e fui levado para um estado de alegria e paz. Fui então imediatamente levado para a presença de Deus, onde Ele me mostrou algo que mudou minha vida para sempre. Na frente de mim estava a presença física de Deus, seu corpo, olhos, rosto, cabelo, tudo. Sua beleza era indescritível, como a beleza de todas as coisas que já vimos e experimentamos multiplicada infinitamente em sua presença. Quando nos aproximamos de Deus, eu tinha uma mente de criança. Crianças pequenas não têm inibições, medo, nem preconceito e fui levado para essa mesma mentalidade. Na presença de Deus, fui cumprimentado por seu sorriso amoroso, seus olhos amorosos e braços abertos. Eu poderia sentir sua alegria e amor por mim, um amor que nunca havia sentido antes. Ele estava cheio de amor, compaixão, compreensão e alegria. Ele sabia tudo sobre mim, sabia quem eu era, o que eu tinha feito, o que eu passará, ele sabia tudo. Mesmo assim, ele estava cheio de amor e alegria por mim. Ele mostrou um grande amor por mim e me disse que estava orgulhoso de mim, disse que estava ansioso para o meu retorno, não em palavras, mas em conhecimento. Eu não ouvi isso, senti isso. Deus estava cheio de amor e felicidade, mas também pude sentir sua tristeza. Ele estava triste pelo fato de eu ter que voltar à Terra, para um lugar de dor, sofrimento e desafios. Ele me disse que tinha um plano para mim, que eu tinha mais para fazer na Terra antes de voltar para casa. Eu não queria voltar, queria ficar com Deus, naquela presença de amor e alegria. Mas ele me disse que eu tinha mais para fazer, que minha jornada ainda não estava completa. Com um grande amor e tristeza em seu coração, ele me disse que era hora de voltar. Então, fui levado de volta ao meu corpo, entrando novamente no túnel de estrelas e me movendo rapidamente pela galáxia, sentindo a sensação de ser sugado de volta à Terra. Fui rapidamente puxado de volta ao meu corpo, sentindo meu coração batendo com força enquanto meu espírito estava sendo empurrado de volta para a carne. Quando finalmente me reconectei com meu corpo, acordei abruptamente, com meu coração ainda batendo forte e minha mente completamente clara. Naquele momento, senti uma sensação de confusão, desorientação e dificuldade em processar tudo o que tinha acontecido. Sabia que algo profundo e significativo havia ocorrido, mas estava lutando para compreender e integrar a experiência. Demorou um tempo para que eu pudesse começar a refletir e analisar a experiência que tive e o que ela significava para mim.
A experiência de quase morte mudou minha perspectiva sobre a vida, a morte e o propósito. Ela reforçou minha crença na existência de um ser supremo, de um Deus cheio de amor, compaixão e sabedoria. Também me mostrou que há um plano maior para cada um de nós, um propósito que pode não ser totalmente compreendido enquanto estamos nesta vida terrena. Desde então, tenho vivido com uma profunda gratidão pela vida e uma compreensão de que cada momento é precioso. A experiência também me deixou com uma sensação de paz interior e um desejo de compartilhar minha história para oferecer esperança e conforto a outras pessoas que possam estar buscando respostas sobre a vida após a morte e a existência de um plano divino. Minha experiência de quase morte me mostrou que o amor é a força mais poderosa no universo e que estamos todos conectados por essa energia de amor. Ela me ensinou que a vida é uma jornada de crescimento espiritual e que cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Embora seja difícil colocar em palavras toda a complexidade e profundidade da minha experiência de quase morte, espero que ao compartilhar minha história, eu possa oferecer alguma perspectiva e conforto a quem estiver interessado em explorar os mistérios da vida, da morte e do além. Minha jornada de busca pela verdade e pela compreensão continua, e a experiência de quase morte foi um marco fundamental nessa jornada.